Fala pessoal, hoje a dica é para quem, assim como eu, usa o raio-x da 4. O raio-x ele é todo touchscreen, a tela, então a gente, por exemplo, seleciona o membro a ser radiografado, a região, vamos dizer aqui que o boleto, e que vai ser uma lateromedial, uma dorso plantar, que aqui no caso está no membro posterior. Mas a sacada de hoje não é a respeito disso, é a respeito de algumas medições que a gente tem que fazer. Por exemplo, na região do casco, tem aquelas angulações para ver se teve rotação de falange, se não teve. Tem algumas medições que dá para a gente fazer com a régua, por exemplo. A gente para ver se teve qual a espessura da sola, por exemplo. Então a gente vem aqui e puxa para cá, só que tá dando para ver que não tem uma precisão muito boa. No caso aqui para ver as angulações, eu vou tentar fazer com a mão aqui e aqui. Vocês estão vendo que já não deu certo. Então a gente tenta fazer uma outra aqui, aqui e aqui, e também já não deu certo. Então qual que é a dica de hoje? Vou tirar dali. A dica que eu tenho para quem usa esse raio-x assim como eu é acoplar um mouse. Olha como é que vai ficar muito mais fácil de fazer as medições com maior precisão. Vamos pensar ali que a gente vai ver o quanto de sola tem esse animal. Então você puxa e arrasta e você viu que ele tem 10 milímetros de sola, talvez um pouco menos, porque eu exagerei, eu vim até aqui na onde está terminando a terceira falange e a sola realmente não é isso, né? Sei lá, vamos ver aqui. Talvez para a gente fazer uma melhor aferição se teve ou não uma rotação de terceira falange em caso de laminite, né? A gente pode pegar aqui com uma precisão muito boa para soltar ali ver como é que ficou bem retinho a linha aqui de baixo, né? Isso é uma radiografia de uma jumentinha, então por isso que a anatomia do casco está bem diferente aqui, parece que tem algumas reações aqui na ponta da terceira falange, mas aí a gente vem aqui, seleciona aqui e solta aqui. Então, da terceira falange ali deu 70,37 e do casco 67,26. Tá dando uma diferença aí de 3 graus, perfeitamente aceitável, né? Mas a dica de hoje era só para nos atentarmos nesse modelo de raio-x para o uso do mouse, que vai nos dar uma precisão muito grande para fazer essas medições dentro do raio-x. Também quando a gente precisa de talvez cortar as imagens, né? A gente vai conseguir mexer bem. Apesar de eu conseguir mexer bem para cortar só com mexendo no touchscreen, mas é isso. Até mesmo para a gente arredar a imagem para um lado e para o outro, aqui fica bem bacana com o mouse.